Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, gente! Tá todo mundo acompanhando a maratona, né? Mas agora a gente vai para o nosso Estudo Play Talks, o nosso podcast que vai dar um play na sua aprovação. E hoje a gente vai falar sobre IA e os dilemas da propriedade intelectual. Música, IA, direitos autorais e arte. Eu sei que a gente tem falado bastante de IA aqui, é porque o assunto tá chamando a atenção e nesse caso, escuta só. Você já ouviu uma música feita por inteligência artificial? Aquela batida perfeita, uma letra que parece ter saído da cabeça de um artista famoso, mas que, na verdade, foi criada por um algoritmo? Pois é, isso já entrando com força no universo da criação artística está acontecendo bastante e em larga escala. Ela já compõe trilhas sonoras, imita as vozes, pinta quadros, escreve textos e até se apresenta ao vivo ao lado de músicos humanos. Mas junto com esse avanço vem também alguns dilemas, com os quais ainda estamos aprendendo a lidar. E aí, nesse episódio, vamos mergulhar nesses dilemas que envolvem arte, tecnologia e ética. Nossos queridos Breno e Raoni já estão aqui para a gente falar desse assunto. E eu já vou começar dizendo, hein? Aliás, perguntando, o que é propriedade intelectual? Massa, gente. Propriedade intelectual é o direito sobre a criação da mente, né? Então, quando a gente fala intelectual, a gente tem que ver que a mente também não, né? Ela cria coisas e essas coisas são protegidas por leis, tá? Então, a propriedade intelectual a gente pode dividir em duas partes, né? Que são os famosíssimos direitos autorais, que protegem as obras artísticas. Então, por exemplo, música, pintura, e a gente tem também a propriedade industrial, que tem a ver com as invenções, né? As famosas patentes. Então, se você inventa alguma coisa e você patenteia, isso também é uma propriedade intelectual, uma vez que aquela criação veio da sua mente, né? Então, nada mais é do que direito sobre as criações da mente. Perfeito, Breno. Mas aí eu escutei tu falando lei. Por que a gente tem que proteger essas propriedades intelectuais? Essa pergunta é interessante. Para muita gente, na verdade, a gente não deveria, né? Muita gente acredita hoje que a propriedade intelectual é algo que provoca um atraso significativo na sociedade. E nem dá para deixar de entender o argumento dessas pessoas. Porque, veja, a gente viveu coisas muito nefastas na pandemia. E uma delas foi o fato de que a gente tinha a patente de alguns dispositivos que eram utilizados nos equipamentos de entubar as pessoas, pacientes graves de Covid. Então imagina, nessa situação, um equipamento que poderia ser feito por pessoas ao redor do mundo numa impressora 3D, ele não podia ser feito por conta da proteção da propriedade intelectual, do design daquele produto. Então, a gente possivelmente teve mais óbitos pelo controle dessa propriedade. Também nesse sentido, uma das tecnologias mais interessantes, né, que já foram desenvolvidas, que foi desenvolvida pela Volvo, o cinto de 3 pontas, é uma patente da qual a Volvo abriu mão. E eu acho isso muito legal, né? Uma empresa que sabe que está diante de uma invenção que pode render para ela muita grana, mas que pode também criar um padrão que vai salvar muitas vidas. E aí, nesse caso, a empresa tomou a decisão mais correta, tá? Que é liberar a patente daquilo que é fundamental para a existência humana. Mas, é claro, existem artistas, por exemplo, autores, que também têm bons argumentos para a gente defender a necessidade das leis de patente e de proteção dessa propriedade intelectual. Afinal de contas, se uma pessoa escreve um livro ou uma música, ela precisa, a partir desse livro ou dessa música, garantir caminhos para a sua sustentação, para a sustentação de suas necessidades, né? Ainda que também tem muita gente que argumenta que não, que é errado, que uma ideia nunca deveria ser algo restrito, até porque, convenhamos, ideias são diferentes de peças. Elas podem, inclusive, ser replicadas de forma virtualmente infinita. Então, tem muito argumento a favor e contra. Mas, olhando para os fatos, hoje a gente tem leis que protegem essa produção intelectual para garantir justamente a manutenção dessa produção intelectual. Afinal de contas, veja, se eu não tenho nenhum ganho financeiro de produzir... É um gasto de tempo, né? Você produzir uma coisa, né? Quantos gênios não produziram tantas coisas interessantes, né? Perfeito. O que estímulo eu teria se essa minha propriedade não tivesse algum nível de proteção? Eu penso que existem bons argumentos a favor e contra as leis de proteção de propriedade. Tem essa coisa que tu falou interessantíssima, dessa questão da pandemia, só que existe uma coisa chamada quebra de patente.
né? Então, por exemplo, para coisas que são de uso comum e de necessidades específicas, Perfeito. existe sempre um pedido de quebra de patente. Por exemplo, vou dar o exemplo aqui, puxando para a nossa ciência da natureza, o cara que descobriu como gerar energia elétrica através de uma correnteza d'água, né? As usinas hidrelétricas, usinas eólicas que funcionam através do mesmo princípio, né? É alguma força motriz girando ali um gerador de eletricidade. Então aquilo foi descoberto por Faraday, Michael Faraday na Inglaterra, especificamente no ano de 1831. E ele apresentou isso para a rainha da Inglaterra e disse: olha o que foi que eu descobri. Ele fez a patente sobre isso e a rainha da Inglaterra perguntou: isso serve para quê? Ele disse: não sei ainda, mas a senhora ainda vai cobrar muitos impostos sobre a minha invenção. De fato, então o cara descobriu como gerar energia elétrica em larga escala. É óbvio que essa patente durou, acredito que 70 ou 80 anos, né? Ele arrecadou bastante com isso, mas nos anos 1900 essa patente foi quebrada e aí começou a geração de energia elétrica em larga escala, onde Nova York foi uma das primeiras cidades que conseguiram produzir energia em larga escala através da indução. Então essa quebra de patente ela é muito interessante, né? Nesse sentido, no Brasil, a gente também tem uma lei que chama muita atenção, que é a lei do medicamento genérico, né? Que permite que a gente Isso. quebre a patente de medicamentos, Isso. o que é muito importante para a gente conseguir difundir efetivamente a produção e a E distribuição desses diminui medicamentos. custos também, né? Com certeza. Enquanto você tiver que pagar os direitos de propriedade intelectual para as grandes empresas farmacológicas, óbvio, o custo do medicamento vai agregado ficar fica muito maior, mais né? alto. Quando você consegue fazê-lo livremente, o preço cai. Por isso que esses medicamentos são mais baratos. E, por favor, né, gente, vamos acabar com esse preconceito. Ainda tem gente que resiste a um Isso. medicamento acreditando que haja alguma diferença substancial. E o mesmo composto ativo, Na né? realidade, em geral, é o mesmo composto. É óbvio que a gente tem que estar em cima dessas fabricantes para que elas mantenham os padrões de qualidade. Mas, fora isso, não há nenhum motivo para temer o uso de genéricos. A gente está falando de patente, de medicação, mas o podcast em si está trazendo umas questões para a gente muito importantes voltada para a arte. Aquela história de nada se cria, tudo se copia, será mesmo? E aí tem uma linha bem tênue, né, gente, entre plágio e inspiração. Porque você diz assim, poxa, eu gostei muito dessa música, eu vou criar uma outra música em cima dela. Seria isso plágio? E aí, quando eu peço para a IA melhorar uma música que já existe, seria isso também plágio ou somente uma inspiração? O que vocês acham? Madu, essa pergunta ela tem um caráter filosófico muito profundo, porque acredita-se que tudo que a gente cria, ele vem de uma criação anterior. Então, uma música, ela nunca é uma criação 100% do artista que fez, porque ele tem referências. Isso. Então, essas referências que ele tem fazem com que aquela criação seja feita. Agora, é claro, é difícil você dizer a partir daqui é plágio e antes daqui não é plágio. Aí fica uma linha muito complicada. É claro que existem diversos pedidos de direitos autorais, né? E os advogados de ambas as partes, aqui é plágio, aqui não é plágio. Então, é muito difícil você conseguir dizer até que ponto é. Mas é muito raro que exista uma produção 100% autoral. Porque a gente sempre carrega influências, eu digo isso pensando muito na música, né? O meu estilo de tocar, o meu estilo de fazer as coisas, sempre carrega aquelas coisas com a qual eu estudei e que eu me identifiquei quando eu era mais jovem. Então é difícil você saber, a partir daqui sou eu, a partir daqui não sou eu. Às vezes eu faço alguma coisa no violão, digamos assim, e eu falo, cara, que legal isso aqui que eu fiz. E aí eu mesmo pergunto, de onde é que isso aqui saiu? Será que é 100% meu? Mas aí quando eu gravo, sempre vejo que tem algum toque de alguma E tudo coisa. que a gente cria é embasado nas Né? nossas experiências, né? Isso, Aquilo que a gente exatamente. leu, do que a gente ouviu, que a gente aprendeu, Então, é um existe pouco impossível, Tem um talvez. embate filosófico não muito colocar. profundo sobre esses limites Sim. do que é e do que é plágio. Esse complemento que você fez, Madu, era exatamente o que eu ia fazer, assim. Eu acho que não só a música. Não tem A criação vida, né? humana que seja possível no vácuo. Você cria com base do nada, em algum né? contexto. É muito difícil pra gente, por exemplo, em sala de aula, pensar em aulas que vão além daquilo que a gente leu, que a gente estudou. Não dá, né? Não tem como. Você vai fazer com base naquilo que já foi construído antes. Ainda que a gente identifique que sim, a minha aula tem algum nível de uma Algumas aula criações autoral, suas, né? né? Mas, Uhum. enfim, realmente é muito difícil. Mas aí, Breno, como músico, tu se sente ameaçado, por exemplo, por essa demanda tecnológica que vem crescendo e reproduzindo e produzindo mais em grande escala? Essa é uma excelente pergunta, Madu, porque é o seguinte, não é nova essa história de máquinas produzirem sons, tá? Então, por exemplo, há muitos anos existem programas de computador que criam sons de bateria. Então, por exemplo, você iria gravar um CD e o cara dizia, vamos fazer o seguinte, não precisa chamar baterista não,
eu faço a bateria aqui no computador. E o cara começou a fazer a bateria no computador. Mas era um ser humano tocando ali, só que era uma bateria virtual, né? E aí começou essa questão da ameaça. Pô, já não precisa mais do baterista. Isso começou muito com os instrumentos de percussão, e aí depois começou a ir para os instrumentos harmônicos, né? Como o sax, como a sanfona, como a gaita, como a guitarra, o violão, e isso se expandiu. Então começou essa ideia de ameaça aí. Mas, por trás dessas produções, tinha alguém planejando isso. E agora quem planeja isso são as IAs. Então nem precisa mais de alguém planejando, basta um comando. E aí os músicos estão se sentindo super ameaçados. Acredito que em diversas outras áreas mas eu vou focar nisso, né? Então essa ameaça ela é real. Sim. E a gente está buscando maneiras de conseguir olhar para a arte de outra maneira. A gente estava conversando aqui anteriormente e escutando músicos falando sobre essa criação perfeita. Acho que você usou essa palavra no seu texto, essa criação perfeita. O que está sendo admirado hoje é o erro. Então, achei fantástico por exemplo, fantástico. Tem um vídeo incrível de um grande guitarrista chamado John Mayer, vale a pena você ver. Ele está num show ao vivo e ele faz um erro, e ele é um grande guitarrista, ele faz um erro, e ele conserta na mesma hora com a super habilidade. Que coisa incrível. Isso nunca vai acontecer com IA, porque ela é perfeita. Né? Então, por exemplo, quando a gente cria uma música em 120 BPM, 120 batidas por minuto, a batida é perfeita, pode cronometrar. E assim, nenhum ser humano consegue fazer 120 batidas por minuto em intervalos tão precisos. Então, a metrificação da IA, a perfeição dela na arte, é o que está fazendo com que a gente deixe de admirá-la. Então, a gente está começando a não olhar mais para a perfeição, mas sim para a imperfeição. Acho um ponto muito importante isso, porque o que a gente vê por IA é de que assim, o mundo está entrando numa nova era, uma coisa tecnológica que vai mudar as nossas vidas. A gente esquece que a gente também é parte desse mundo e desse todo, e que é a gente que faz a coisa andar. E os erros também fazem parte disso. E o erro, eu acho que é o maior indicativo da criação humana. É exatamente isso que vai diferenciar uma inteligência artificial criando alguma coisa artística, digamos assim, da criação humana, né? É exatamente a possibilidade de erro e a gente identificar esse erro. Você quer ver isso numa forma bem prática, extremamente didática? Todo mundo tem uma música que adora, mas que prefere, acima de tudo, uma versão ao vivo dessa mesma música. Boa. Entendeu? Exatamente. Sim, assim, a música de estúdio é incrível, você adora aquela música, mas ela foi criada no estúdio para ser perfeita. Ela é metrificada dentro do estúdio ali. Aí não passa nem do tempo, né? Tem um tempo exato, tem tudo. Pra mim, é uma música do Led Zeppelin, Since I've Been Loving You. Since I've Been Loving You é uma música do Led Zeppelin. Adoro quando vocês trazem referências musicais pra cá. Linda, que tem um solo incrível, que é linda na versão de estúdio. Mas tem uma versão deles fazendo aquilo ao vivo, com os erros que o ao vivo admite, as correções que ele obriga os artistas a fazerem. E é simplesmente uma versão, na minha visão, insuperável. O que o Breno coloca também pode ser levado para outras áreas, né? Olha na criação acadêmica. A gente está tendo um problema muito grave também com a transformação de boa parte daquilo que é produzido pela academia em produtos de inteligência artificial. Muito né? bom. O que é muito difícil de identificar, mas tem alguns traços e padrões que podem ser percebidos, inclusive por programas de identificação de IA. E o que esses programas vão bater em cima, inclusive, é no fato de que a IA comete pouquíssimos erros de português, de pontuação, utiliza verbos preferencialmente, e tudo isso pode ser identificado. Mas eu confesso que, em muitos casos, quando me deparei com obras de IA, a primeira sensação que eu tenho é, nossa, como isso é vazio. Não parece ter uma pessoa ali por trás. Eu conversava com o Breno um pouquinho antes de começar, que inclusive a gente estava até comentando que vocês deviam ver esse making off, viu, gente? Que aqui a gente fica explorando as nossas ideias, a nossa criatividade, cheia de erros, mas com muito acerto no final das contas. E o Breno falou assim para mim, botei até uma aspa aqui, a elegância da música está no erro. E eu disse, que frase excelente, porque sim, a elegância não só da música, mas da criatividade. E compartilhei também uma experiência pessoal. Como locutora, ao vender esse produto, porque é um produto, a locução... A sua voz, né? Exato. Eu vejo que o mercado está escanteando a voz humana para ter uma voz de IA, mas depois retorna para mim com a coisa do... Está faltando a humanidade.
É, Por exatamente. mais que seja mais em conta, porque é mais vendável, né, mais rápido, mas está faltando o respirar, a pausa humana, O a caráter humano tá ficando cada vez emoção. mais em alta. Eu Pois acho que é isso que é, tá acontecendo, pois sabia? é. A gente traz muito isso para cá, mas está faltando caráter humano. E falando ainda sobre propriedade intelectual e criatividade no geral, como é que vocês veem a legislação sobre isso no geral? Aqui no Brasil, por exemplo, Raoni? Antes de falar, desculpa lhe interromper, tem uma coisa interessante que você falou da música de estúdio para a versão ao vivo, né? Então, quando a gente vai gravar no estúdio, a gente tem um fonezinho, que é um ponto, que Sim. é o metrônomo, né? Então, por exemplo, a música ela é em 80 BPM, né? Então fica um barulhinho no seu ouvido, fica tic, 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 e a gente tem que tocar em cima daquele metrônomo. Então, é o que a gente chega mais perto da perfeição é quando a gente grava com o metrônomo. Sim. Mas mesmo assim, são humanos, são dedos, são músculos que São atrasam emoções a também ali, né? resposta intelectual. Então, você pensa em fazer uma coisa, tem todo um comando biológico ali, químico, sensorial, que vai fazer com que você atrase de um milésimo de segundo. Então, é aí que está a imperfeição. Então, mesmo na música de estúdio, que tem alguém editando por trás, e o músico utilizando o metrônomo, tudo bem, é o mais perto que se chega da perfeição. Mas o ao vivo não tem isso, não. É no sangue. Né? É na. Como a gente fala, né? É no seco. Ali. E é outra sensação que eu tenho, que É. quanto mais o autotune ele entra na música, dando aqueles tons perfeitos, a voz, aos instrumentos, mais distanciado fica. Você percebe que é um negócio, enfim, pelo menos ao meu gosto, não parece interessante. Sim. Mas voltando para tua pergunta, Madu, aqui no Brasil, eu diria que a gente ainda tem muito a avançar sobre legislações específicas voltadas para as IAs e no que tange a direitos autorais. Mas nem dá para falar exatamente que o Brasil está atrasado, porque quando a gente olha para o mundo, a gente vê que ainda tem muito para se caminhar. Nos principais países desenvolvidos do mundo hoje, ainda há um debate sobre o que é que deve ou não ser feito com relação à influência das IAs nesses produtos criativos. Há muitos processos nesse sentido, por exemplo, nos Estados Unidos, que é com certeza uma das nossas referências quando a gente pensa em legislação, enfim, referências internacionais, e lá o que eles têm apontado, e que é bem parecido com o que se aponta aqui no Brasil, é que não existe propriedade intelectual criada por inteligência artificial. O que deveria, inclusive, ser uma dedução óbvia e lógica. Né? Desculpa te interromper, a propriedade intelectual, por definição, são direitos sobre criações da mente. Da mente. Perfeito. Né? Perfeito. Então, onde é que entra a IA aí? Não tem Portanto, como. se uma vez que aí a vai IA... ter que mudar a definição do que é propriedade intelectual. Uma vez que a IA não tem mente, não há, portanto, algo que possa ser caracterizado como um produto desse Eu tenho um dado aqui que eu sempre acrescento, Raoni, é que no Brasil existe a Lei de Direitos Autorais. E aí, toma nota, hein? Lei número 9.610 de 1998, que aí protege apenas criações humanas, ou seja, não há uma lei efetiva, 100% garantida para a proteção legal de IA. Isso é bem importante. Essa pode ser complementada ainda pela lei de patentes industriais, não é isso? Isso. E eu tenho aqui também sobre, que a gente está falando de Brasil, mas eu acho importante trazer um contexto de fora para a gente comparar, que nos Estados Unidos e Europa esse debate está um pouco mais avançado, mas não tem um consenso, ainda não tem uma lei fixa sobre direitos de proteção legal voltada para a criação, olha só. No limbo dessa lei a gente acaba tendo muitos problemas, né? Porque se por um lado a gente não identifica essa propriedade intelectual vinda de um produto gerado por inteligência artificial, o que na minha visão é absolutamente correto e é assim que a gente precisa proceder. Por outro, quando a gente olha na alimentação desses sistemas, aí a coisa fica muito complicada, porque há um profundo e aberto desrespeito às leis de propriedade intelectual em muitos desses sistemas. A gente pensa que a IA funciona criando efetivamente coisas novas. E na realidade, o que a IA faz é essencialmente cruzar um banco de dados gigantesco e mesclar isso dentro da rede neural dela. E aí é que ela vai tentar dar um output, né, um produto final, que está baseado em tudo aquilo que foi criado anteriormente. Aí volta naquilo, não existe criação 100% autoral, né? Exatamente Sim. isso. Nem a da IA. Nem a da IA. E aí onde é que isso fica muito polêmico? Recentemente, por exemplo, o Facebook foi acusado de utilizar um compilado de livros pirata
para alimentar a sua inteligência artificial. Olha só. Então, olha que coisa isso grave. foi uma Perigosíssimo. Não só perigoso, mas moralmente questionável. Como é que uma das empresas com um dos maiores faturamentos do mundo, literalmente uma das empresas que compõem o FANGs lá nos Estados Unidos, né? Facebook, Instagram, Meta, etc. Alphabet. Todo grupo, né? Todo grupo das maiores empresas de tecnologia do mundo com faturamentos gigantescos, simplesmente está pegando a obra de artistas do mundo inteiro num compilado de produtos pirata, né? Porque, veja, a gente já começou esse podcast discutindo a moralidade desse controle sobre ideias, né? Sobre a propriedade intelectual. E, bom, uma pessoa de baixa renda que faz uso disso já é uma coisa que você... Mas, bom, pelo menos ela tem aquele contexto social, ela pode argumentar que, olha, eu não tive opção, eu não seria capaz de adquirir esse produto. Sim. Mas uma empresa como essa alimentando os seus sistemas, ela pode argumentar o mesmo? É óbvio que não. É óbvio que ela deveria remunerar esses artistas por isso. E aqui a gente está citando sobre um caso que foi elucidado. Mas quantos outros não estão aí dentro desses softwares que têm sistemas fechados, rodando a música com direito intelectual dos artistas, rodando escrita, rodando imagens, rodando pinturas e dando outputs que estão baseados no trabalho dessas pessoas, sem creditá-las em absolutamente nada, tampouco restituí-las sobre esse valor. Então, isso é uma coisa muito grave que precisa avançar rapidamente essa legislação. Logo, urgente, né? E o problema é que não há esse interesse, né? A gente sabe que em muitos casos o que há é o contrário. É o governo estimulando esse desenvolvimento cada vez mais célere e mais violento dessas inteligências artificiais que parecem avançar em cada vez mais tópicos sem que a gente entenda as reais consequências de todo esse processo. Tem um tópico bem interessante, por favor, que é tem um órgão que faz a arrecadação, a fiscalização e a arrecadação dos direitos, dos dinheiros desses direitos autorais, que é o ECAD. Né? Perfeito, Breno. Então, pouca gente sabe, mas quando você paga, por exemplo, o ingresso de um show, uma pequena fatia desse valor vai para o criador da música. Né? Então, os músicos eles têm que dizer qual vai ser o repertório para que os donos dos direitos daquela música sejam remunerados. E recentemente aconteceu de o ECAD encontrar a arrecadação para músicas feitas por IAs, tá? Pagando uma pessoa que falou que criou aquela música, mas essa música foi criada por IA. E é claro que vem a pergunta, como se sabe que essa música foi criada por IA? Exatamente, era exatamente isso que eu ia perguntar. E como é que descobre isso? Em algum momento aqui do nosso podcast, em momentos anteriores, eu já falei que o YouTube está numa luta grande para isso, né? Porque você cria ali uma playlist com IA, você coloca no seu canal e você vai ser remunerado, né? Mas é a mesma coisa que eu estava conversando contigo sobre como se descobre que estão trapaceando no xadrez. É pela perfeição. Então, por exemplo, se eu estou jogando xadrez aqui no meu celular, e eu estou com o computador aberto aqui. E aí o computador é uma máquina super inteligente, né? O melhor jogador de xadrez do mundo é o computador. E aí ele fica me dizendo quais são os lances corretos a serem jogados. E aí depois de 3, 4, 5 partidas jogadas perfeitamente, o site indica que você está usando um computador e você é banido da plataforma. Então, o que se está tentando buscar é encontrar a perfeição nessas músicas. Mais uma vez a gente volta para o erro que salva tudo, né? Mais uma vez, não existe uma música 100% perfeita, com aquela batida 100% no lugar, com a entonação da voz do cantor direta, porque quando o IA cria uma música, por exemplo, se um violão faz um lá, a voz do cara tem que fazer um lá também perfeitamente. Então, por exemplo, a nota lá, ela tem 440 Hz de frequência. Cara, como é que você vai fazer 440 Hz perfeitamente na tua boca? Não tem como. Não tem você como. faz 442, 439, 438, né? Mas não bate, não casa. E se você criar uma música por IA, quando o violão bater um lá, 440 Hz, a voz do cantor também vai bater 440 Hz. Né? Então, alguém, que na verdade não é um ser humano, que a gente não é capaz de perceber essas pequenas sutilezas, uma máquina, que talvez seja outra IA, vai dizer, isso aqui é impossível. Então, isso aqui é música feita por IA, derruba. E na esteira desse terreno cinzento, a gente teve um evento muito curioso recentemente também, que foi uma banda, uma suposta banda, né? Agora a gente sabe disso, que foi isso tá aparecendo direto, se não me engano, cara. é Velvet Sundown. Eu acho que já começa pelo nome, o nome é extremamente genérico. Sim. Velvet acho que também Sundown foi feito por IA, né? Coisa. Com certeza. Não, esse nome parece ser.
E essa banda, surpreendentemente, alcançou o top 10, se não me engano, lá dentro dos Estados Unidos, o que é muito surpreendente. Então o pessoal foi verificar que banda é essa, porque tinha foto dos supostos integrantes, enfim, álbuns lançados e remunerações nas plataformas, mas na realidade... Cara, que loucura a gente tá vivendo. Tem hora que eu abro essas coisas e falo assim, caramba, que loucura, como pode, né? A gente tá falando de música, mas também isso se dá para poesia, para textos escritos, né? Para filmes, arte no geral. O dado que eu tenho aqui que diz que Hollywood, incluindo atores e grandes estúdios como Disney e Universal, lançou campanhas e processos judiciais contra o uso não licenciado de conteúdo para treinar IA. Além disso, celebridades como Elton John e Paul McCartney apoiam mudanças na legislação para proteger artistas na era de IA. Tem outro dado também que eu acho muito interessante que você se ligue aqui e a gente continuar a nossa conversa, é que em 2024, gravadoras como a Sony Music, a Universal Music e a Warner entraram com um processo contra 2 empresas de inteligência artificial, acusando-as de violar direitos autorais ao usar suas gravações para treinar sistemas de IA de geração de música. Então a coisa está bem assim, ferrenha, né? A gente sente que é uma batida contra batida. O que acontece nesse meio? Mas e aí, o que vocês veem sobre texto, série, filme? O que vocês pensam sobre isso? A gente teve um evento recente também que foi bastante assustador, que nos envergonha bastante como brasileiros, né? O Brasil sempre foi conhecido pela excelente produção de mídia que a gente tem, né? A gente tem muitos bons filmes, bons cineastas, bons marqueteiros. E aí, num prêmio recente de marketing, vários candidatos foram eliminados. E o motivo, mais uma vez, o uso de IAs, que era expressamente proibido no concurso. Então, veja... Cara, eu divulguei essa notícia ainda agora, na minha rede social, juro pra você. E tu falou, eu tô aqui atrás. Para que o sujeito se coloca na posição de concorrer a um prêmio que ele sabe que explicitamente é contra o uso de IA? Ele usa IA e ele ganha. Aí depois, olha que constrangimento, ele tem que voltar atrás, retirar o prêmio. Não, e a carreira dele tá... E macula a carreira não só do indivíduo, fica feio pra gente como país, demais, né? Porque, demais. Foram os marqueteiros do Brasil que produziram essa peça, e essa peça não era válida. Achei aqui, ó, rapidinho, Breno. Uma editora de livros de Curitiba cancelou um prêmio literário depois de perceber que parte das obras escritas foram feitas por IA. A premiação da editora Cotter reunia títulos de pareias de literatura, filosofia e política e havia sido iniciada no ano passado. Gente, foram cerca de 900 obras escritas, onde 60 delas tinham esses sinais. Nossa. Olha isso. E aí que absurdo! Uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui antes de ligar as câmeras, né? Que, por exemplo, como a música ela tem essas perfeições de frequência e de batidas e tal, é fácil com o computador ou com uma outra IA perceber essas coisas e indicar. Agora, num texto, né? Então, tu fez um comentário interessante porque, se der tempo, a gente vai fazer um teste aqui de uma poesia real e de uma poesia feita por IA. Acho que não vamos conseguir, não. E aí, quando eu li a poesia feita por IA, na mesma hora, Raoni falou, parece que a IA pegou um monte de palavras aleatórias e saiu jogando. E eu falei, caramba, faz sentido. Né? Então, talvez seja mais fácil a gente perceber em textos, em produções textuais, qual a palavra que a gente pode falar, né? Essa aleatoriedade, essa busca com palavras meio sem sentidos para encaixar num texto de acordo com o comando. Mas que você vê e fala, cara, isso aqui não tem um sentimento humano, não tem um sentimento Não tem como. Olha aí, nossa produção colocou a matéria agora sobre o que a gente trouxe. E aí é uma obra literária, e os meninos estavam aqui brincando justamente de fazer obras literárias, de criar poesias. Inclusive, Raoni trouxe uma que eu disse, caramba, que show. Qual era o tema que você tinha colocado? Eu fiquei curioso, né, para saber sobre o que ele conseguiria gerar, e aí eu só pedi aleatoriamente, eu nem fiz um prompt complicado, eu só pedi para ele gerar uma música. Onde? No chat GPT? No chat GPT, ele saiu com Entre Humanos e Máquinas. Na tela acesa da madrugada... Tu colocou tema específico? Nada. Ele só jogou uma poesia. Nada, ele só jogou aleatório. Por favor, declame para nós. Na tela acesa da madrugada, procuro em códigos tua voz calada. Descrevo versos, beats e emoções, mas sinto falta das suas mãos. Será que o amor também se programa ou só pulsa em quem sente a chama? Entre humanos e máquinas, corações ainda batem, mesmo que a lógica escape. Eu sou teu erro de sistema, teu bug na cena, teu dado fora do padrão. Teu bug na cena me pegou, fiquei assim vibrando aqui. Caramba! É interessante, é divertido, mas perigoso também.
Vale ressaltar que é perigoso, né? Porque quantos poetas literários estão competindo, infelizmente, com essa máquina, que não deu comando nenhum e te trouxe Imediatamente, assim, é um negócio uma obra. assustador, né? Nesse sentido, é muito assustador. E que impactos isso vai ter para essas indústrias, para essas pessoas? Será que a gente vai conseguir... Veja, a gente falava anteriormente sobre a dificuldade que há hoje no Brasil para a própria literatura. Você tem uma produção literária ameaçada por obras de pintura, por obras de autoajuda e ainda mais com isso agora, né? Sim. Gente, a gente sempre fala assim, como é que esse tema vai cair no Enem? Mas antes disso, eu queria saber o papel da educação na formação cidadã, a favor da originalidade, né? Principalmente em textos como redação. Você deve estar aí em casa, com certeza tendo a ajuda do seu computador, da IA, para você ver repertórios culturais para colocar na sua redação, até mesmo como escrever a redação mais e melhor. A gente está, claro, trazendo um contexto de Enem, mas no geral, a educação, como é que vocês veem esse processo? Eu acredito que a palavra de ordem é sensibilidade. Então, se você conseguir instruir uma pessoa para abrir os olhos para outros critérios mais sensíveis da arte, eu acredito que ele acaba deixando ou percebendo a IA de lado, né? Eu tenho uma frase que diz que a matéria-prima da arte, para mim, é a dor. Muita gente discorda disso, discorda que arte feita com alegria também é arte, e para mim, as melhores artes criadas foram na dor. Então, se você tiver a sensibilidade de perceber o que aquele criador estava sentindo, você está conectado com a arte, literalmente. E aí, o que é que acontece? IA não tem sentimento, não sofre dor. Então, ela vai tentar imitar a dor. E aí, se você tiver essa sensibilidade, você vai conseguir perceber e adentrar mais profundo na arte realmente humana, né? Então, essa palavra sensibilidade, ela é muito importante. Eu acho muito legal para conseguir instruir as pessoas a perceberem o que de fato é arte, né? Na educação, eu vejo a IA, infelizmente, como uma ferramenta dúbia. Ela pode ser de grande auxílio, tem sido um grande auxílio na avaliação, em processos avaliativos difusos, até de texto de redação, mas, ao mesmo tempo, esse uso massivo de IAs, especialmente pelo alunado, me parece extremamente ameaçador. Existem pesquisas, é claro que a gente precisa avançar muito mais nessas pesquisas, mas ela já tem apontado que o uso de IA está diretamente relacionado com a diminuição de capacidades cognitivas. A gente até falou sobre esse assunto aqui, né? Dificuldade de desenvolver pensamentos complexos, com certeza. Então, especialmente para você que está aí do outro lado, que vai se colocar diante do Enem, o Enem é essencialmente uma prova sobre interpretação textual. Se você colocar para um segundo, seja um IA, seja uma outra pessoa... Você terceirizar isso, né? Perfeito. Se você terceirizar essa necessidade de interpretar, eu sinto muito, mas você não vai conseguir desempenhar adequadamente na prova. Não tem como. Esse podcast, inclusive, em parte existe por isso, porque a gente precisa te apresentar temas diversos, você precisa ter uma consciência crítica, você precisa criar a sua própria. Veja que em muitos casos a gente sentou aqui para trazer muito mais dúvidas e inquietações do que respostas prontas. Perfeito. Por quê? Porque Excelente. isso não deixa de ser Enem. Porque ser Enem é fazer essa interpretação também. E você vai ter que fazer isso na prova. Pode, sim, cara. Eu achei você inspirador. Ei, não, foi IA. Esse texto foi de IA, eu tenho certeza. Confessa, cara. Esse não. Inspirador. Achei que ele se prostrou sobre o microfone. Rapaz, tu criou esse roteiro, foi de IA, cara. Agora. Não, boa, poeta. A palavra que eu gostei é sensibilidade também, sabe? Eu acho que não só pra gente criar, mas pra gente sentir também as coisas que a gente lê, que a gente escuta, né, que a gente assiste, tem muitas produções acontecendo, né? A gente está nessa era de multiproduções, mas sentir é a linha. Gente, muito obrigada, que conversa show, né? A gente sempre está aqui trazendo temas bem atuais para ajudar você na sua redação e na sua prova do Enem. Lembro que a gente está em @estudoplay no Instagram, trazendo dicas para vocês, muito conteúdo, além, claro, desse podcast que você pode escutar no Spotify e Deezer. Eu espero você, aliás, esperamos você na próxima semana. Cheiro grande. E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Sou Plácido Passos, professor de inglês, e vou trazer uma dica maravilhosa para você que quer detonar no Enem. Olha só, o Enem vai trabalhar interpretação textual. E dentro de interpretação textual, nós temos os gêneros textuais. Dentro dos gêneros textuais, nós temos uma coisa chamada poema, tá? E dentro do poema, vocês vão encontrar uma coisinha chamada de linguagem informal.
O que é a linguagem informal? A linguagem informal, ela está na poesia, ela está na música, ela às vezes está na charge, está na tirinha, quebrando principalmente a gramática. Você pode encontrar, por exemplo, num poema, a pessoa falando assim, ó, she don't know. Aí você fala, Plácido, tá errado isso aí, é she doesn't know, porque eu aprendi que para a terceira pessoa eu vou usar o auxiliar does e o auxiliar do para as outras pessoas. Mas ele quebra a gramática em nome da rima. Isso aqui eu também vou encontrar não só em poema, mas eu vou encontrar em músicas. E aí qual é a dica? Quanto mais música você ouvir, quanto mais poema você ler, mais linguagem informal você terá. Ah, mas não tem uma forma divertida de aprender a linguagem informal, não? Tem. Vem comigo, ó. Séries. As séries, elas estão cheias de linguagem informal, principalmente as mais atuais. E com isso, você vai pegar todas as gírias e todas as expressões idiomáticas mais atuais para você detonar no Enem. Então se liga na dica, vai lá e garante a tua nota máxima na prova de inglês do Enem. Fui! Fala galera, a dica de hoje é sobre um fenômeno ondulatório muito importante chamado polarização. Observem isso aqui. O que é uma onda não polarizada? É uma onda que vibra em várias direções. O que acontece quando uma onda polarizada atinge um dispositivo chamado polarizador? Perceba que esse polarizador ele tem uma fenda e essa fenda ela coincide com essa direção de vibração que é vertical. Quando essa onda atinge esse obstáculo chamado polarizador, apenas a direção de vibração que coincide com a abertura é que vai atravessar e as outras direções de vibração são totalmente eliminadas. Esse fenômeno é chamado polarização. Hoje em dia nós usamos muitos equipamentos eletroeletrônicos e esses equipamentos emitem luz que podem danificar, podem prejudicar nossos olhos. E aí é muito importante saber se a luz emitida por esses equipamentos essa luz é polarizada ou não. Então vou mostrar para vocês aqui como reconhecer se a luz, por exemplo, desse equipamento é polarizada ou não. Trouxe aqui para vocês duas lentes polarizadas e eu vou usar apenas uma delas. Observem que vocês conseguem enxergar tudo através dessa lente, mas aí, ó, se eu girar essa lente, tudo escurece, olha só que espetáculo. Isso é uma prova de que essa lente é polarizada e a luz emitida também pela TV é polarizada. Show de bola, galera? Valeu e até a próxima dica, se Deus quiser. Olá, pessoal! Na prova de vocês encontrarão vários textos. Em alguns momentos, ouviremos falar em gêneros textuais e em outros momentos, ouviremos falar em tipos textuais. Mas como você, estudante, vai conseguir identificá-los sem nenhum problema? Preste atenção em mim. Tipos textuais faz referência à estrutura pela qual o texto é montado. E o gênero textual é mais a forma como ele se apresenta. Os tipos textuais são limitados e os gêneros textuais são ilimitados. Então, eu tenho tipo expositivo, argumentativo, eu tenho tipo narrativo, descritivo e injuntivo. Pronto, fim, acabou. Mas os gêneros eu não tenho como dizer todos, porque nós não terminaríamos esse vídeo. Gênero, carta, receita, primeira página de jornal, editorial, conto de fadas. Então perceba, quando eu tenho um conto de fadas, por exemplo, ele é baseado em um tipo textual. Que tipo? Narrativo. Então, o tipo narrativo ele tem a sua forma de se estruturar. Personagens, enredo. Então perceba, quando você ouvir falar em tipo, são partes limitadas e que estruturam os textos. Gênero ilimitado e define como o texto vai se organizar, certo? Espero que você tenha compreendido. Até mais. Tchau, tchau.